para todo mundo. A gente está entrando ao vivo agora, a começar aqui apresentando todo mundo. Uma grande honra ter a presidenta Dilma Rousseff novamente na TV 247. Um grande prazer estar mediando essa conversa tão importante sobre os direitos das domésticas em meio à pandemia, direitos que já estavam sendo destruídos, né, deixados de lado, depois de tantas conquistas históricas durante o governo Dilma, e que agora entra numa fase super problemática agravante, né? Ainda mais agravante. A gente vai falar ainda mais sobre isso aqui, que é falar essa crise do coronavírus e como essa crise as empregadas domésticas estão tentando a essa pandemia. Sobreviver, presidenta, a essa pandemia. Muito prazer de ter aqui. Presidenta, muito prazer de ter aqui. Muito feliz de estar com essa conversa aqui junto com a senhora, junto com a Luísa Batista, junto com a Preta Rara. Vou apresentar todo mundo devidamente, mas cumprimentar uma de cada vez. E a Benedita, que organizou toda essa conversa, como a Dilma estava dizendo agora há pouco, ela vai entrar já já. Ela teve um probleminha com a conexão, mas já está entrando e a gente não queria atrasar muito, mas daqui a pouco ela está aí. Presidenta, muito prazer. Espero que a senhora esteja bem no seu isolamento. Como é que está aí em Porto Alegre? É verdade, Gisele. Primeiro, eu queria te agradecer pela essa oportunidade, cumprimentar também a Luísa Batista, lá de e a Preta Rara, lá em São Paulo, eu aqui no Rio Grande do Sul e você aí em São Paulo, né, Gisele? Isso, estamos esperando a Bené. A Bené, que é a minha grande companheira. Grande companheira nessa conquista histórica da PEC das domésticas, inclusive. Né? Em outras também, né? A Bené, ela tem uma imensa capacidade de luta e tem, né, mais fortes convicções a respeito da luta contra a desigualdade em todas as suas dimensões. Mas eu queria te dizer que eu estou, no momento, muito preocupada com o país. Eu encaro esse momento como um momento em que não só se aprofunda a quebra de direitos, como é o caso das empregadas domésticas que perdem proteção no momento de tanta fragilidade, que é o fato das domésticas serem principalmente mulheres e muito afetadas pelo fato de que a grande maioria é diarista, apesar da PEC que nós, em abril de 2013, se eu não me engano, de 2013... 2 de abril de 2013. Nós sancionamos a PEC das empregadas domésticas. Então, em que pese isso, o direito delas continua sendo destruído. E vamos lembrar bem que essas mais de 6 milhões de trabalhadoras domésticas, naquela época eram 6 milhões, hoje eu não sei quanto que está, mas naquela época, das 6 milhões de trabalhadoras domésticas, 4 milhões e pouco eram diaristas e o resto era mensalista. O que nós estávamos tentando, inclusive, era formalizar toda a relação de trabalho das empregadas domésticas. Até porque esse país é um país extremamente racista, por mais de 350 anos de escravidão. E um dos maiores baluartes ainda do trabalho escravo era o trabalho das domésticas, que não tinha proteção trabalhista, direito social e trabalhista nenhum, não tinha direito a férias, 13º, não tinha direito a seguro-desemprego, não tinha direito a assistência de saúde, principalmente previdenciária, enfim, eram as trabalhadoras sem direito, dominantemente negras e mulheres. Então, foi muito importante que aquela PEC, naquele momento, fosse institucionalizada, que o direito fosse claramente reconhecido. E foi desmontada uma parte pelo governo Temer, porque o governo Temer desmontou todo o direito trabalhista e instituiu como forma de trabalho privilegiado o trabalho informal e precário. A precarização do trabalho no Brasil.
nós tínhamos conquistado, até o meu governo, até o final do meu governo, nós tínhamos conquistado um grau de formalização bastante grande do trabalho, que implicou que não havia um grande problema previdenciário no Brasil, porque a formalização sustentava a Previdência, e, a partir do governo Temer, ele desmontou isso. E o governo Bolsonaro completou o desmonte. Hoje, nós estamos diante de um momento muito grave. Por quê? Porque está ameaçada a sobrevivência das pessoas e a subsistência. A sobrevivência é a proteção da vida. O fato de você ter de se proteger de uma doença em relação à qual não há vacina, nem um remédio, um medicamento que seja um medicamento que permite, né, a cura ou permite que você contenha o desenrolar da doença e que ela não conduza necessariamente à morte. Então, não tendo isso, tem de ficar isolado. Ao ficar isolado, há que ter uma proteção. E, no caso também das trabalhadoras domésticas, o PT, junto com outros partidos, conseguiram os R$600, que, para as mulheres chefes de família, seria 1.200. Agora, nós estamos vendo que sequer a primeira parcela foi paga. Sequer. O Ministério da Cidadania alega que nem recursos tem. Esse governo é um governo que é responsável por duas coisas: por cuidar da saúde da população e por cuidar da sobrevivência física da população. E também pela subsistência, ou seja, pelo direito das pessoas de comerem, de se alimentarem decentemente e poderem ficar em casa. O que está acontecendo agora é que está crescendo a epidemia no Brasil. Está crescendo lá em Pernambuco, está crescendo aí em São Paulo, está crescendo no Sul, está crescendo na Amazônia. Enquanto está crescendo de uma forma assustadora também as mortes, e começa a haver aquela situação trágica que nós vimos ocorrer na Itália, decidir quem morre e quem vive, não ter lugar sequer para o enterro decente das pessoas, nós estamos vendo o governo imerso a várias e sucessivas crises que ele mesmo cria. Nós passamos um tempo assistindo à imprensa tradicional só discutir se o ministro da Saúde caía ou não caía. Depois, nós vimos uma situação insólita. O ministro da Casa Civil vai a público e lança um tal de Plano Brasil, dizendo que tem de investir em infraestrutura. E diz que tem 30 milhões para investir, dinheiro público, e 300 bilhões que terá de vir dinheiro privado. Ora, no mundo, ninguém está investindo em nada. Ninguém sabe como se sairá desta epidemia. E aquele discurso tradicional que a gente tem de esperar um investimento privado internacional é uma lorota, é uma conversa fiada. Há pouco, eu estava vendo na televisão duas emissoras de televisão dizer o seguinte: a saída do Sérgio Moro vai impactar a Bovespa e o dólar. Vamos falar a verdade, a Bovespa já foi impactada. A Bovespa, como qualquer bolsa internacional, ela está simplesmente implodida ao caos financeiro do mundo. O dólar explodiu também aqui no Brasil e não tem nada a ver com Sérgio Moro ficar ou não ficar. Isso é especulação da mais barata e que não dura 2 dias, aliás, eu acho que não dura 12 horas. O que hoje é
A grande questão econômica é como sobreviver a uma doença que provoca uma crise econômica, porque obriga as pessoas a ficar em casa, obriga as empresas a se paralisar. E, ao invés do governo tomar providências para ampliar o número de hospitais, o número de leitos, fornecer às equipes de saúde que arriscam sua própria vida e fazer testes com a população para poder gerir a crise, ele passa gerando crise e resolvendo crise. Enquanto isso, tá, as empregadas domésticas, que as patroas não respeitaram minimamente e despediram, tá, elas não têm acesso ao 1.200 quando forem chefes de família, ou a 600 quando tiverem um parceiro, um marido ou um companheiro. Então, veja você, nós estamos no pior dos mundos. Um governo que não lidera, não tem capacidade, sensibilidade econômica de perceber que tem uma porção de pessoas que trabalhavam de dia para comer e comiam naquele dia se trabalhassem, que tem filhos que integram a maioria do povo brasileiro, não tem a menor proteção. E aí o presidente fala o absurdo: eu não tenho dinheiro. Como não tem dinheiro? Ele tem a mesma capacidade que tem outros países. Qual seja, ele pode emitir, ele tem direito de emitir o que nenhum governador dos estados, dos 27 estados, tem. Ele pode pegar a maquininha e imprimir dinheiro, e ele pode vender títulos, ele pode emitir títulos. Ele tem capacidade. O governo, para quebrar, o governo não é igual a uma família. Nenhuma família pode imprimir dinheiro e endividar ilimitadamente. O governo, numa situação como esta que nós estamos vivendo, pode. Em outra, não, mas nessa pode. Tanto que pode que os Estados Unidos colocaram para proteção da sua economia e da sua sociedade 2 trilhões. A Alemanha, outro 1 trilhão. Todos os países estão, de uma forma ou de outra, se endividando para enfrentar essa situação. Se a gente proteger os trabalhadores, formais e informais, se a gente proteger os microempresários, se a gente proteger as empresas, quando a gente sair dessa crise, nós vamos ter uma situação melhor para nos recuperar. Esse programa, chamado, Brasil, Programa Brasil, ele não contribui em nada. 30 bilhões é o que eles tiraram da saúde nos últimos 2 anos. Eles tinham de devolver para a saúde, para a gente não ver essa situação terrível que é enfermeiro, médico e agente de saúde sendo morto porque está atendendo a população. Para a gente não ver isso que nós vamos ver daqui a pouco, que é milhões de brasileiros passando fome. Então, eu te digo o seguinte, sabe, Gisele? Eu passo uma parte dos meus dias extremamente preocupada com o país, porque é muito triste a gente ver o que está acontecendo nas ruas do nosso país. Eu vejo isso pela televisão, eu vejo isso pelas redes sociais. Agora, eu imagino também, eu não preciso só de ver, eu tenho capacidade, como cada brasileiro aqui tem, de pensar como é difícil ficar dentro de casa e não ter o que comer. Como é difícil. E aí a empregada doméstica, né, ela é muito fragilizada. Ela é muito fragilizada porque, muitas vezes, ou ela não consegue ficar em casa porque ela não tem renda, ou ela é obrigada a trabalhar sem ter condições de trabalhar. Então, é uma situação muito difícil, até porque o primeiro contaminado por coronavírus público e notório foi uma empregada doméstica contaminada por
patrão que tinha vindo do exterior. É algo que não deve se repetir, mas, sobretudo, eu acho escandaloso que não se mantenha o trabalho e não se reduza salário. Eu acho que não pode nem reduzir salário e tem de garantir que ela tenha aquele emprego. Perfeito, presidenta. Esse final, né? Vocês viram que a Bené entrou, né? Entrou. Vou falar com ela aqui já. Aliás, está sem câmera aqui. Bené, a senhora nos ouve? Deputada federal, Benedita da Silva. E eu estou aqui com a Luísa Batista também e com a Preta Rara. Vou apresentar todo mundo, dizer todo mundo quem é. Só pegando esse gancho da parte final da fala da presidenta. Tá nos ouvindo, Bené? A fala da presidenta Dilma? Agora eu estou ouvindo, porque só agora eu consegui. Está ouvindo. Caiu aqui a câmera aqui não. Ok. Então, a gente ouve a sua voz. Então, já vou passar a palavra para você. Agora apareceu. Só lembrando aqui que essa morte da empregada doméstica, né, a primeira morte no Rio de Janeiro pelo coronavírus, foi o simbolismo do que representa esse vírus no Brasil, né, a desigualdade social. Como em bairros mais ricos, ele contamina mais, e como em bairros mais pobres, há menos infecção e mais mortes. Ou seja, as pessoas se contaminam menos porque tiveram menos contato com viagens ao exterior, mas tiveram menos acesso a hospitais. Então, é uma representação triste, né, melancólica ali da desigualdade social que a gente vive, de como o vírus atinge todas as pessoas, mas mata mais um perfil, né, que é o mais prejudicado sempre, que são os mais pobres, e quem está mais na base da pirâmide, que são as mulheres negras. Bené acabou de cair de novo, tá complicada aqui a conversa com a Bené, eu ia passar para ela agora. Vou apresentar para vocês a Luísa Batista, que está desde 2016 na presidência da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, a FENATRAD, e a Preta Rara, que é artista, é cantora de rap, educadora, e é também autora de um livro chamado Eu, Empregada Doméstica, vai trazer um pouco dessas histórias aqui para a gente. E queria passar para a Luísa primeiro, já tentando conectar novamente com a Bené aqui, para ela falar um pouco sobre o projeto de lei que ela está apresentando. Vamos ver se agora dá certo. Benedita da Silva, uma grande lutadora pelos direitos das empregadas domésticas, que foi uma grande parceira da presidenta Dilma em 2013. A gente está aí celebrando 7 anos dessa promulgação da PEC, e dia 27 de abril é o dia da empregada doméstica, né? A gente está no meio de um furacão onde a empregada doméstica é uma das mais prejudicadas do país. Bené, nos ouve? Dá para falar agora? Travada. Tá difícil a conexão com a Bené. Luísa, eu vou passar para você, enquanto a Bené tenta melhorar a conexão dela. Eu queria que você contasse um pouco para a gente da luta da FENATRAD e como é que está sendo a mobilização pelos direitos da sobrevivência, né? Como disse a presidenta Dilma, essas pessoas estão tentando sobreviver em meio a essa pandemia. Como é que a FENATRAD está lidando com essa dificuldade, a maior, talvez, já vivenciada entre as empregadas domésticas? Tem também o auxílio emergencial que não está chegando no bolso dessas pessoas, que muitas estão com a renda em análise, né, com o perfil em análise, sendo que elas fazem parte desse perfil, ou então foram recusadas, ou então tem o CPF inválido. E como é que ela precisa ter o CPF válido se ela não consegue pagar as dívidas, né? Ela vai ficar sem receber os R$600. Não tem o menor sentido isso. Então, eu estou vendo que tem milhares de pessoas, milhões de brasileiros que estão ainda sem esses R$600, que é para matar a fome das pessoas, né? Não é para comprar nada, é para realmente garantir a sustentação da família delas, da comida, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa dificuldade que as empregadas domésticas estão vivendo, e lembrar que ontem saiu uma pesquisa divulgada pela BBC que mostrou que quase 40% dos patrões aqui no Brasil dispensaram suas empregadas domésticas
e não estão pagando o salário. Eu achei até esse índice meio baixo, eu achei que seria mais alto, não sei qual a precisão dessa pesquisa, mas eu acho que mais gente não está pagando esses salários, essas pessoas, essas mulheres, principalmente essas mulheres negras, estão sendo abandonadas, estão sem receber salário e sem poder trabalhar. Fala, Luísa. Bem, pegando o gancho, né, das dificuldades que nós, trabalhadoras domésticas, enfrentamos, os nossos passos vêm de longe. É mais de 80 anos de luta. O nosso primeiro direito, em 1972, entrou em vigor em 73, a Lei 5859 nos garantiu a carteira assinada. E hoje a gente ainda tem muitas companheiras, a gente nunca conseguiu atingir o patamar de 45% de trabalhadoras formalizadas. E como nós, mulheres trabalhadoras domésticas, mulheres negras da periferia, a gente sempre teve muitas dificuldades. A nossa vida é uma luta constante pela sobrevivência. Só que, neste momento que a gente está enfrentando a quarentena, a gente realmente está passando por uma dificuldade maior. É aquela pesquisa que você falou, que os patrões não estão pagando, manda para casa, não está pagando. Aquelas que trabalham com a carteira assinada, os empregadores estão buscando a suspensão do contrato de trabalho através da medida 236. Isso tem um lado positivo, que é a trabalhadora poder ficar em casa, não estar utilizando transporte público, não estar se expondo à contaminação. Mas tem um lado negativo, que é a retirada de direitos. E a gente sabe a luta que a gente teve para a gente ter o que temos agora, né? Os nossos direitos vieram a ser ampliados nos governos do PT. A Lei 11.324, em 2006, nos garantiu algo que a gente já brigava muito, que eram os feriados, as férias de 30 dias, com salário mais um terço, a estabilidade da trabalhadora doméstica gestante, e vedar o desconto de alimentação e moradia. É impressionante, mas até 2006, muitos empregadores ainda descontavam o alimento que dava para a gente. Então, era uma questão de jurisprudência. E aí, quando tivemos sempre o apoio, né? A deputada Benedita da Silva, que já tem uma história de luta na sua vida, sendo que ela já foi uma trabalhadora doméstica, né? De trabalhadora doméstica a governadora do Rio de Janeiro. É uma história impressionante, né? Cumprimentar, né, essas mulheres guerreiras, porque todas que estão hoje nessa live, cada uma em seus espaços, nós temos uma história de luta. Então, a deputada Benedita da Silva, sempre apoiando a nossa causa, conseguiu que a gente, lá em 2013, no governo da presidenta Dilma, ela sancionou, né, ela aprovou a emenda constitucional 72/2013, então entrou em vigor imediato a jornada de trabalho, que é uma das coisas que a gente acha um absurdo. A gente tinha horário para chegar nas casas, não tinha horário para sair. Isso mudou muito pouco. Ultimamente, a gente ainda tem muitos relatos das companheiras que diz: eles exigem que eu chegue às 6 da manhã, mas muitas vezes eu saio às 8 da noite. Por se tratar de um ambiente privado, a gente ainda tem aquela questão de não poder fiscalizar a residência. E aí, muitos empregadores, eles não fornecem o livro de ponto, não tem um ponto eletrônico para controlar esse horário, e muitas trabalhadoras ficam trabalhando até mais de 12 horas por dia. E isso, quando a gente leva para a justiça, infelizmente, depois de tudo que se conquistou, veio o golpe, né, que destituiu a nossa presidenta eleita democraticamente e legitimamente, e com o propósito de retirar direitos da classe trabalhadora. A gente teve a reforma trabalhista, que eu costumo chamar de deforma, porque se eu reformo algo, eu reformo para melhor. E a reforma trabalhista retirou o direito de toda a classe trabalhadora. Teve também, em 2015, a presidenta Dilma sancionou a Lei Complementar 150. Isso para a gente foi muito importante, porque aí chegou também aqueles direitos que a gente já vinha reivindicando, que era o FGTS obrigatório, que até então, de 2000, no governo FHC, ficou opcional, que a gente nunca entendeu o porquê de uma lei opcional.
Se existe uma lei, ela precisa ser cumprida. Se eu tenho a opção de não cumprir, então eu não vou cumprir. E isso gerou muitos problemas para todos os sindicatos e a federação também, porque havia o questionamento que a imprensa dizia que a gente tinha FGTS, mas era opcional. Então, a Lei Complementar 150, sancionada pelo presidente Dilma, veio corrigir isso aí. Foram direitos conquistados com muita luta, né? A federação, nesses 23 anos, né, que foi fundada em 1997, então, nesses 23 anos de luta, avançamos muito, porém, os nossos direitos conquistados com tanta luta ainda não é respeitado. E aí chega esse momento que o país e o mundo está vivendo essa... Eu acredito que estamos vivendo uma terceira guerra mundial. Não é uma guerra de tiros, de canhões, de mísseis, mas é uma guerra contra um inimigo invisível. É um inimigo invisível que está, até o momento, como é que eu posso dizer? Está levando vantagem, porque as pessoas se contaminam e não percebem que estão contaminadas, e uma única pessoa vai contaminando várias outras. Aí é nessa que nós, trabalhadoras domésticas, vem a se fragilizar mais ainda, porque os empregadores não dispensam o nosso trabalho, né? Tem aquela questão cultural de que o trabalho doméstico tem que ser desenvolvido por uma pessoa que socialmente está inferiorizada. É uma pessoa, a maioria são mulheres pobres, negras, analfabetas ou semi-alfabetizadas. Muitas não tiveram sequer oportunidade na vida de cursar uma faculdade. Eu mesma eu tinha um sonho. Eu costumo falar que eu tive a idade da infância, mas eu não tive infância. Eu comecei a trabalhar aos 9 anos de idade. Hoje já não é permitido, né, as meninas trabalhar, as menores de 18 anos. Mas a gente sabe que, infelizmente, isso ainda existe. E existe, e a gente não tem como chegar e buscar a reparação para essas meninas. Quando a gente recebe uma denúncia que encaminha, os auditores fiscais não podem ir até lá. Aí tem que mandar uma notificação para o empregador comparecer e, claro, ele não vai produzir provas contra ele. Então, tudo isso que eu estou falando é um resgate para dizer que nós, trabalhadoras domésticas, a gente sempre estivemos de uma forma sendo marginalizadas dentro da sociedade, porque o nosso trabalho ele é uma herança do período da escravidão. Quando houve a abolição lá atrás, também foi uma abolição que foi feita a toque de caixa. Abriu-se as senzalas e botou os negros e negras para fora. Mas deram condições para essas pessoas ter sobrevivência, ter uma vida digna. Deram terras, deram algum dinheiro a título de indenização? Não. Fomos jogados na rua, à própria sorte. E daí veio também a escravidão da gratidão, porque muitas pessoas voltou para as casas onde eram escravizadas apenas pelo prato de comida e um teto onde pudesse botar a cabeça à noite para descansar. E, felizmente, essa luta, hoje, claro que a gente já não vive mais numa senzala, mas não naquela senzala da época da escravidão, mas os bairros de periferia onde a gente vive ainda é uma espécie de senzala moderna. A gente ainda vive uma escravidão moderna, porque o nosso trabalho, mesmo ele sendo muito importante para a sociedade, ele ainda é um trabalho que ele não é valorizado, é um trabalho invisível. E aí, quando chega um momento como esse, que o mundo está vivendo e que o Brasil está vivendo, a parte que a presidenta Dilma falou foi a realidade do que a gente está vivendo. Ela vê pelaquela ótica de uma presidenta, né, uma ex-presidenta da República, uma pessoa que entende da economia, e nós, trabalhadoras domésticas, nós, FENATRAD, a gente vê mais pelo lado humano, e a gente sabe que nós estamos nas periferias. Entra também aquela questão que a gente estava falando antes de entrar no ar, que são as pessoas autônomas. Então, todas essas pessoas estão vivendo uma situação muito difícil. Esse auxílio emergencial, ele não está sendo pago. Você passa todos os dias na frente das agências da Caixa Econômica, são filas imensas, aglomeração de pessoas, e aquelas pessoas estão indo ali, a imprensa diz assim, não, tem que esperar porque vai cair na conta. Não cai. Por isso que aquelas pessoas estão ali se expondo à contaminação, se expondo a contaminar outras pessoas, porque está todo mundo com fome. A gente está com fome, a gente está nessa situação. A FENATRAD,
agora, no dia 27 de abril, é o Dia Nacional das Trabalhadoras Domésticas, mas a gente já vem trabalhando esse 27 de abril de uma forma antecipada, que é os nossos sindicatos, né? Todos estão envolvidos na arrecadação e na distribuição de cestas básicas. Estamos mapeando aquelas companheiras que são diaristas, que estão desempregadas, que essas estão ainda numa situação bem pior do que aquelas que estão com os contratos suspensos. Está com o contrato suspenso, está recebendo menos, né? Ou melhor, está, não, ainda vai receber, ninguém sabe quando, porque é aquela história, o auxílio emergencial está em análise, aquelas que estão com o contrato suspenso total ou parcial, sabe Deus quando vai sair esse salário, e aí o empregador não vai se sentir na obrigação de pagar essas pessoas, porque elas estão amparadas, né? Amparada, entre aspas, por uma medida provisória, sendo que esse dinheiro, daqui que chegue, e como é que vai viver essas pessoas? Como é que vai sobreviver? Cadê o dinheiro? Então, é em nome disso aí que a FENATRAD e todos os sindicatos da FENATRAD estão envolvidos, né, que todos os sindicatos que são filiados à FENATRAD estão envolvidos nessa arrecadação, nessa distribuição de cestas básicas. No dia 27 de abril, que é o Dia Nacional das Trabalhadoras Domésticas, também vamos ter uma live, mas a gente está, sim, mostrando à sociedade que, nesse momento, eu acredito que o coronavírus também veio expor a face real das pessoas. Expor aqueles empregadores que tiveram consciência que deixaram suas trabalhadoras em casa e que estão pagando o salário delas. Tem alguns que, mesmo sendo diarista, está pagando, mas é um número muito pequeno em relação à quantidade de trabalhadoras e trabalhadores domésticos que temos. Fora isso, ainda tem a questão que, como a presidenta Dilma, a trabalhadora doméstica no Rio de Janeiro, ela se contaminou, né, com os empregadores que vieram de uma viagem da Europa. Eles chegaram contaminados, eles tiveram condições de pagar o teste, de ter repouso, de se cuidar, estão curados. Ela, 63 anos, num grupo de risco, o que é que aconteceu? Quando perceberam que era o coronavírus, que chega no hospital, o que aconteceu? No dia seguinte, ela estava morta, e isso está acontecendo. Então, o vírus não entrou no Brasil por pessoas que ganham menos de 3 salários mínimos, não. O vírus entrou no Brasil por pessoas de classe média alta, que fizeram viagens internacionais e que também, de uma certa forma, não teve culpa, porque ninguém podia adivinhar que estava convivendo com esse inimigo invisível, mas que trouxeram. E aí essas pessoas estão tendo chance de se cuidar, de se apoiar, de fazer uma quarentena, mas muitas pessoas estão fazendo quarentena, mas não dispensa a trabalhadora doméstica para ficar em quarentena. E aí ela está perdendo direitos e arriscando a vida. Então, a FENATRAD está fazendo esse trabalho de conscientização e a gente espera que as pessoas realmente mostrem a verdadeira face nesse momento, ou seja, tendo consciência, liberando as trabalhadoras. E ainda tem uma questão que estamos recebendo denúncia de empregadores que está colocando a trabalhadora com o contrato em suspensão pela medida 936, mas diz, não, você tem que ir 2 dias em casa, fazer uma limpeza geral e deixar a comida pronta. Ora, se ela está com o contrato suspenso, ela não precisa, ela não tem a obrigação de ir no local de trabalho, ela tem que se proteger, tem que ficar em casa. E se ele optou pelo contrato parcial, bem, aí é outra coisa, mas que ele, pelo menos, ofereça condições para que essa trabalhadora não esteja se expondo no transporte público. Então, a luta é grande, a gente sabe que nada é feito num dia, nossa luta que já tem mais de 80 anos, tivemos conquistas, sim, mas hoje, com esse governo, infelizmente, né, desde que houve esse golpe, né, na democracia, esse golpe no governo da presidente Dilma, a gente só tem colecionado, não só as trabalhadoras domésticas, como a classe trabalhadora no geral, só tem colecionado retrocessos, só tem colecionado perda de direito. E isso, eu não sei onde é que nós vamos parar. O fato é que a gente tem que reagir, né? E não vamos repetir o erro de 2018. Eu acho que todas as pessoas de bom senso não podem repetir esse erro em 2022. É isso.
Obrigada, Luísa. A verdade é que a gente tem uma tragédia pela frente que a gente não sabe o tamanho, né? Porque quando milhões de casas ficam sem receber seus salários e sem receber até uma renda emergencial, a gente não sabe a consequência disso. Quer dizer, a gente sabe, a gente não tem ideia do tamanho da gravidade dessa consequência, né? Que são milhares de lares sem ter o que comer, dependendo dessas ajudas de solidariedade. Deputada Benedita da Silva, que foi, como disse a Luísa, né, como lembrou, de empregada doméstica a governadora do Rio de Janeiro. Um exemplo lindo aqui para a gente nesse debate. Queria que a senhora falasse aqui sobre o seu projeto de lei, sobre essa luta dos direitos das empregadas domésticas dentro do Congresso, né? Mas principalmente sobre a sua proposta para que as trabalhadoras domésticas consigam sobreviver a essa pandemia. Pois é, primeiro eu quero cumprimentar e pedir muitas desculpas, porque está caindo a internet aqui toda hora e eu não sei mais o que fazer, né? Mas, Luísa, dá um abraço grande na nossa preta querida também, e a minha sempre, como sempre, maravilhosa presidenta da República do Brasil, Dilma Rousseff. É uma honra poder estar compartilhando aqui com vocês esse momento. Mesmo de longe, nós estamos muito pertinho, nos ideais, nas lutas, né? E no amor também, afinal de contas, nós nos amamos. Nós estamos num problema muito sério com a pandemia, é que nós estamos votando primeiro matérias que deem ao governo as condições de usar os recursos que tem, e tem, a presidenta Dilma sabe muito bem disso, que tem, né, neste momento em que a população brasileira está morrendo. Então, nós estamos tratando da vida das pessoas. Então, quando você determina que o melhor nesse momento é ficar em casa, quando você coloca isso, é porque você se protege, você protege os seus que estão ser que o veículo, né, de transmissão desse vírus. Então, essa preocupação ela vem conjugada com o fato de que as pessoas têm que comer. Eu vou ficar em casa, mas eu tenho conta de luz para pagar, eu tenho gás para comprar, comida, né? Eu tenho as crianças da escola, e você imagine alguém que trabalha, que tem 4 filhos, que mora numa casa pequena, numa comunidade, aí ela tem que ficar em casa com esses 4 filhos, ela é diarista, como é que ela vai viver? Então, nós nos preocupamos, do lado das trabalhadoras domésticas, exatamente de trabalhar o projeto para as diaristas e trabalhar para aquelas que têm sua carteira assinada, né, de sensibilização desses empregadores, que é uma coisa muito difícil. A presidenta Dilma, ela só conseguiu sancionar porque ela batalhou, mas eu nunca vi uma presidência da República, sabe, de verdade, eu digo isso de coração, porque eu sou grata pela minha ex-profissão e muito grata pelo que ela fez, porque ela teve que dar duro no Senado, ela teve que dar duro lá na Câmara, porque não é uma coisa para passar. Haja visto que o presidente da República foi o único que não votou favorável ao projeto. Então, nós já entendemos. Então, é preciso que haja essa consciência e que haja também, para esse chamado pequeno empregador, né, que haja segurança de que ele vai dispensar a sua trabalhadora, o seu trabalhador, mas vai pagar. Esse é o projeto que nós estamos realmente trabalhando, né? E para aqueles que não têm vínculo empregatício, mas que têm que receber essa renda mínima, e para aqueles que já trabalham, né, para que os seus empregadores de carteira assinada possam dispensar por esse período, né, de pandemia, por esse período. E no último caso, mas do último caso, precisando mesmo que essa pessoa vá trabalhar, ela tem que ter
total, mas total segurança pessoal. Desde o sair da sua casa, do transporte, de chegar no local onde ela está, e se tiver alguém com coronavírus ou alguém com suspeita, ela tem o direito de não ir trabalhar e receber o seu salário. Mas nós sabemos que nessa onda, enquanto nós estamos discutindo isso, muitas mandaram embora. O primeiro caso que nós tivemos foi exatamente da trabalhadora doméstica, né? Que foi contaminada pelos seus empregadores. Até hoje a gente não sabe no que deu, só sabe que ela morreu, mas nos despertou também a proteger esse segmento, porque, na verdade, ele fica muito no privado. E no privado, para você trabalhar nesse momento, essa segurança do privado é uma coisa extremamente difícil, mas nós estamos aí, já temos números de empregadas domésticas que estão com o vírus, mas temos também que já nós temos o receio de que ainda, porque não conseguir receber a renda emergencial, né, que elas possam se contaminarem, né, na ida da sua casa. Então, nós precisamos ainda de mais fiscalização, além do Fica em Casa, além dos R$600, que agora ele disse que ia antecipar e não vai antecipar mais, esse governo, que a gente já não aguenta mais. Então, é preciso que a gente também tenha mais mecanismo de fiscalização da execução dessas medidas, porque a Câmara está correta, está fazendo tudo dentro da lei, corretíssimo, nos acordos e acordos. Nós não estamos fazendo para esse governo, nós estamos fazendo para o povo brasileiro, que nesse momento está necessitado e, além de necessitado, precisa desse Estado que o mercado financeiro quer colocar como um pequeno Estado, quer dizer, um Estado enxuto. Mas o Estado tem um papel relevante do qual a iniciativa privada não está ajudando a resolver, que é essa pandemia. Então, as trabalhadoras domésticas, o projeto está lá, nós estamos discutindo, debatendo esse projeto com as outras lideranças, né? Ver se o Rodrigo Maia ou coloca em votação ou incorporar naquelas medidas que atendem outros segmentos de nós fizemos a cultura, colocamos trabalhadores na cultura, colocamos as costureiras, né? Então nós estamos também fazendo esse esforço para que essas trabalhadoras estejam também protegidas. Agora, está difícil, porque a exigência do CPF também, ele parece que o governo está criando instrumentos esses que faz com que você desacredite, você vê a impossibilidade, eu acho que eu não vou conseguir. Aí você vai para a rua, se contamina, ele atrasa isso exatamente para que a população se desespere, ele não tem como povo, né? Ele tem compromisso com o mercado. Legal, muito obrigada, deputada. Vocês me ouviram? Ouvimos tudo. Perfeitamente. Perfeitamente. Para você, Benedita. Querida. Essa dupla maravilhosa aqui. Muito lindo. Obrigada, deputada, por esse resgate, né, histórico dos direitos das domésticas e essa perda de direitos que vem acontecendo nos últimos anos. A Preta faz uma arte de resistência, já sempre fez, né? E é educadora também, e escreveu um livro sobre empregadas domésticas, né? Eu, empregada doméstica. Preta, eu queria que você contasse um pouco da sua experiência pessoal, da sua história, porque você já vi em entrevista que você disse que ouvia que você estava predestinada a ser empregada doméstica, mas você nadou contra a correnteza aí para fazer cultura, né? Como assim? Você vai fazer arte?
vai contra tudo que te diriam que você poderia fazer, talvez escrever um livro. Enfim, conta um pouco disso e fala o que você está pensando sobre esse cenário que está acontecendo hoje, principalmente contra as empregadas domésticas. Sim, bom, boa tarde a todas as pessoas que estão assistindo. Eu fiquei muito feliz com esse convite de estar aqui presente nessa grande live com mulheres que são referências para mim, né? Como a Luísa Batista, a Benedita da Silva e a Dilma Rousseff. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, em 2016, eu criei uma página na internet, né, no Facebook, chamada Eu Empregada, a partir da minha experiência enquanto trabalhadora doméstica. Eu fui trabalhadora doméstica durante 7 anos, lá na cidade de Santos, né, litoral de São Paulo, no qual, quando eu terminei o ensino médio, eu procurei emprego e não achei em nenhum lugar. Eu lembro que nos comércios lá da minha cidade sempre os pedidos, né, os anúncios de emprego sempre pedia boa aparência, e essa boa aparência nunca era personificada numa pessoa igual a mim, preta, gorda, enfim. E aí eu não conseguia arrumar emprego em nenhum lugar. E aí eu lembro que uma amiga falou que uma tia precisava de alguém para ajudá-la, porque ela tinha acabado de operar. E assim eu fui ter minha primeira experiência como trabalhadora doméstica, né? Eu lembro que quando eu consegui esse trabalho, né, que na realidade no começo era para trabalhar 3 vezes na semana, 6 horas por dia, que era só para auxiliá-la, mas que na segunda semana eu já comecei a trabalhar 8 horas por dia, aquela questão de que você tem horário para entrar, mas não tem horário para sair. E aí eu lembro que eu falei para minha mãe que eu tinha conseguido um emprego, né, em casa de família, que é assim que a gente chama, e a minha mãe ficou muito triste, porque ela também já tinha sido doméstica, na época ela ainda era doméstica, e eu lembro que ela queria pegar mais diárias, sendo que o único dia de folga que ela tinha era domingo, né? E aí eu não entendi muito bem porque minha mãe ficou dessa forma, mas aí no decorrer dos dias, no decorrer da semana, eu fui entender o porquê desse desespero com a minha mãe, de uma profissão que é dita como uma profissão como qualquer outra, porém aqui no Brasil não é dessa forma que eu vejo, né? Eu fui doméstica durante 7 anos e lá sim eu consegui conhecer a família tradicional brasileira, né? Que hoje eu ressignifico. Para mim, a família tradicional brasileira é a família indígena, né? Mas na época, a família tradicional, que é, né? A família tradicional brasileira é a branquitude elitista, no qual em diversos lugares que eu trabalhei, eu tinha horário para entrar, mas não tinha horário para sair. Eu não podia me alimentar da própria comida que eu fazia. E aí, em uma casa específica, eu levei marmita, e aí a empregadora, né, a patroa, viu que eu tinha levado marmita e me mandou embora, porque eu estava envergonhando ela perante as visitas, enfim. E aí foi esse relato específico que eu postei na internet em 2016, que eu já não era mais trabalhadora doméstica. Meu último emprego foi em 2009, e aí eu expus isso nas minhas redes mesmo, falando que eu estava lembrando de algumas questões que eu já tinha vivenciado, que até o prezado do momento eu não tinha parado para analisar das diversas violências que eu tinha sofrido dentro do trabalho doméstico, né? E aí, em 2016, eu sempre falava no passado, porque achando que isso já tinha sanado, achando que isso já tinha ido, que já tinha passado, até pelo fato de que eu fui a última da minha família ser trabalhadora doméstica. As mulheres mais velhas do que eu todas tiveram essa experiência, e eu fui a última, então eu perdi o contato com outras trabalhadoras, isso em 2016. E aí, depois de expor esse relato referente ao meu último emprego, né, que eu fui contratada para ser cozinheira, e aí ela falou que os alimentos que ela comprava, minha ex-patroa, né, os alimentos que ela comprava era para ela e para a família dela, não era para empregado comer. E aí eu levei marmita, e aí nesse dia ela recebeu uma visita, e essa visita, não sei, até hoje não entendi por quê, mas essa visita foi à cozinha e me viu comendo no pote e achou um absurdo, e aí falou com a minha patroa, e aí por isso que ela me mandou embora, porque eu estava envergonhando ela perante a visita. E aí expus isso na internet e rapidamente viralizou. Eu lembro que em menos de 24 horas, já várias trabalhadoras domésticas no Brasil inteiro
mandando relatos, né, no meu perfil pessoal, e aí eu resolvi criar o Facebook, a página chamada Eu Empregada Doméstica, porque ali era a partir das minhas histórias, né? Eu sendo protagonista da minha própria história, eu contando a minha realidade. E assim começaram outras trabalhadoras domésticas também contando a realidade delas, muitas delas semi-analfabeta, como a Luísa Batista falou, semi-analfabeta ou analfabeta, contava suas histórias para os seus filhos, sobrinhos, e assim eles transcreviam e jogavam isso na rede. E aí isso viralizou muito rápido. Primeiramente viralizou para a mídia internacional, né? Depois de 4 dias eu estava dando entrevista para a BBC de Londres, para diversos lugares. E aí nesses 4 dias eu comecei a pesquisar para saber quem eram, porque óbvio que naquele momento eu sabia que eu não era precursora de nada, que existia assim uma luta das trabalhadoras domésticas muito antes de mim. E aí eu comecei a procurar saber quem eram as mulheres, quem estava à frente disso, e porque quando a minha história, quando a mídia brasileira, né, depois de 4 dias, os países do mundo estavam falando sobre a criação dessa hashtag, que ficou aí 5 dias consecutivos top trends no Twitter, né? Então, depois de 5 dias que estava no top trends lá no Twitter, a mídia brasileira quis saber quem era essa menina que estava falando sobre isso e tudo mais. E aí sempre caminhava a minha história no caminho da meritocracia, né? Como se todas as oportunidades para as mulheres fossem iguais. Então, a Preta Rara, ela era trabalhadora doméstica, agora é historiadora, e agora é cantora, é rapper. Ou em algo também que eu não sei colocar na balança o que era pior, se era o caminho da meritocracia ou o caminho do apagamento das mulheres que vieram antes de mim. Então, como se eu fosse a pioneira da luta das trabalhadoras domésticas. Eu sempre falava, não, eu não sou a pioneira de nada. Eu simplesmente contei a minha história, outras mulheres se identificaram, porém essa luta é muito antes, né? Laudelina de Campos Melo, Dona Creuza, Dona Luísa Batista que está aqui, as outras mulheres, Benedita da Silva, tantas outras mulheres que lutaram para que hoje eu pudesse falar e não deixar a dormitória, né? Até por parte de algumas pessoas próximas também, né? Falando, Preta Rara, mas você não é mais trabalhadora doméstica, então ainda fica falando sobre essa história. Eu acho que eu tenho uma responsabilidade social pelo fato de já ter sido trabalhadora doméstica e também por falar que essa profissão ela é quase que hereditária para as mulheres pretas, né? A minha avó foi trabalhadora doméstica, a minha mãe foi trabalhadora doméstica e eu também fui. Então, de 7 milhões de trabalhadoras domésticas que existem no Brasil, 78,8% são de mulheres pretas, né? Segundo o Diese, ainda lá de 2015 e tudo mais. Então, é uma profissão como qualquer outra, porém, ainda tem esse ranço colonial, né? Esse resquício de uma escravidão não conclusa, onde o empregador ainda acredita que as trabalhadoras domésticas são de propriedade privada deles, né? E aí é uma frase que eu lembro que quando eu era trabalhadora doméstica, eu ouvia essa frase e me fazia travar, me fazia não querer correr atrás dos meus direitos e tudo mais, que era aquela seguinte frase de que você é tratada como se fosse da família, né? E aí esse como se fosse da família, para mim, é dilacerante, é passar por cima de todo um processo de história e de luta dessas trabalhadoras. Porque a partir do momento que, quando eu escutava essa frase, eu abaixava minha cabeça e acreditava, então realmente diminuíam aí as questões dos direitos e tudo mais. E aí eu coloquei, em 2016, a página deu esse boom todo, a gente começou a falar muito sobre esse assunto, e pesquisando redes sociais também, eu percebi que as redes sociais ela tem prazos de validade, né? Nós já tivemos ICQ, MSN, Orkut, e hoje em dia o Facebook, que está aí, algumas pessoas migrando já para outra rede, e eu, enquanto historiadora, percebia a importância desses relatos, né? Eu, na história, eu sigo uma linha que é da oralidade, que faz parte também da nossa ancestralidade, né? Essas histórias orais dessas mulheres
com todos os detalhes possíveis, né? De mais uma comprovação que realmente essa profissão ainda tem um ranço colonial ainda muito existente. E aí foi com isso que eu reuni alguns relatos que eu ainda não postei na página do Facebook, né? Hoje a página tem mais de 3 anos e tem mais de 5.000 relatos. Diariamente eu recebo esses relatos. Agora, no momento que a gente está vivendo aí essa pandemia do novo coronavírus, eu continuo recebendo relatos de trabalhadoras domésticas morrendo de medo, tendo que trabalhar, não estão recebendo material de proteção, né? Álcool em gel, máscara, enfim, que possa aí reduzir os danos, né? Então, elas estão tendo que trabalhar. Algumas foram dispensadas, mas sem a remuneração, sem a quarentena remunerada, né? Então, fica muito difícil. E eu percebo também que eu penso que a gente está nesse momento de retrocesso e que essa pós-pandemia acho que vai fazer as pessoas refletirem, e eu espero que as pessoas mudem, né? Porque acompanhando as redes sociais eu tenho visto muita madame, muita sinhá, que é assim que a gente chama na página, tendo que fazer aí as suas tarefas domésticas, né? Muitas delas nunca pegou na vassoura ou nunca pegou no aspirador de pó, que até um vídeo que viralizou aí de uma atriz falando como era pesado, como era cansativo ter que dar conta de tudo, né? E aí, geralmente, as profissionais da limpeza, as trabalhadoras domésticas, quando chega nesses lugares, elas têm que dar conta de tudo, né? E se for diarista, então, muitas das vezes as famílias deixam acumular sujeira de 10, 15, 30 dias para que a diarista limpe tudo num único dia, né? Então, acho que é o momento também das pessoas reverem se realmente elas gostariam de receber o que elas pagam para as domésticas, elas agora tendo que dar conta da sua própria sujeira dentro de casa, né? Eu acho que é o momento também de chamar a atenção dessas questões, porque também, quando eu comecei a falar sobre os diversos empregadores que eu tive nesses 7 anos, as pessoas sempre personificavam numa mulher branca de direita, né? Mas eu não estou falando somente da patroa mulher feminista, que muitas das vezes está aí nas ruas, e algumas pessoas acham pelo direito de todas, mas não, né? Então, se na época que as mulheres brancas saíram para queimar o sutiã de igualdade, de direito, já eram as mulheres pretas que estavam dentro da casa delas, limpando, cozinhando, dando assistência para estar lá lutando, e não era pelos nossos direitos, né? Então, eu penso que cabe também essa reflexão e esse dedo na ferida, esse chacode, de entender que essa profissão é uma profissão, sim, que tem que ser respeitada, são mulheres, é uma profissão também que ela tem gênero, ela tem classe social, então, por isso que historicamente, a gente já consegue perceber por que o trabalho doméstico no Brasil, né? Provavelmente, se essa cor não fosse preta, se esse gênero não fosse mulher, e se essa classe social não fosse de mulheres pobres, provavelmente nós já teríamos caminho muito além da questão de direito. E vale sempre escurecer as ideias, deixar bem escuro, do jeito que eu gosto de falar, que na época da PEC das domésticas, o único que não assinou foi o atual despresidente do Brasil, né? Que a gente está aí na ladeira do Congresso com esse despresidente que não me representa. E aí é isso. Todas essas histórias ficou aqui, está aqui no livro. Eu, empregada na Senzala Moderna, é o quartinho da empregada, e o livro traz o relato de diversas trabalhadoras domésticas pelo Brasil afora, de forma anônima, né? Porque muitas delas ainda estão no trabalho e elas denunciam o patrão estando ainda trabalhando. São mulheres da idade de estarem trabalhando, e o que eu prezo ainda, mesmo não sendo doméstica, é pela humanização das relações de trabalho, né? Para as pessoas entenderem que o trabalho doméstico é, sim, um trabalho como qualquer outro, porém, ele ainda não é encarado dessa forma nem pelo Estado, né? Já visto aí os nossos direitos não sendo assegurados, e é muito complicado a gente
propaganda na TV, propaganda na internet, falando para as pessoas ficarem em casa, sendo que tem diversas pessoas, como diversas trabalhadoras domésticas, sem o mínimo. Né? Não tem como ficar em casa esperando com fome, né? Então, são pessoas que estão indo aí à luta para dar continuidade na sua profissão e para poder se alimentar, para poder estar de pé aí, dando sequência na vida. Preta, obrigada pelo seu relato aqui. Você trouxe um cenário do mundo ideal, né? Que é ninguém ter empregada doméstica. Não existiam trabalhos domésticos, né? Que é o que a quarentena de boa parte das casas está a fazer, né? Por que uma mulher tem direito de ser gerente de uma empresa e crescer financeiramente e honrar a casa dela, e ela não tem tempo para fazer isso, né? Sim, eu acho que as pessoas elas podem ser o que elas querem ser, né? Deveria ser assim. Então, se a profissional ela quer ser trabalhadora doméstica, sim. Só que eu ainda não conheci ninguém que cria os seus filhos, né? Investe na educação para que realmente eles sejam trabalhadores domésticos, né? Então, é claro que é uma utopia também se pensar em extinguir essa profissão. Eu não acho que é esse o caminho, até pelo fato de trabalhadoras domésticas que segura esse país, né? São mulheres também que, através da sua profissão digna, estão pagando universidade para o seu filho, estão criando doutores, enfim, escritoras, professoras, advogadas. Mas eu acho que esse momento vale a análise aí das pessoas que conseguiram dispensar as trabalhadoras domésticas e estão limpando a sua casa sozinha, para rever se esse valor que você paga para essa profissional é o valor que você gostaria de receber. Então, se tem condições de remunerar além do mínimo que já está pré-estabelecido, por que não um valor ideal, né? Pois é, e não fazer 15 vezes a menos o salário da patroa, né? Legal. E nem dar o valor, né? Porque muitas das vezes o empregador já chega dando valor para a diarista, né? Não há uma negociação. Quando você vai numa consulta médica, você não chega dando o valor da consulta, né? É o profissional que te passa o valor. Sim. Pois é. Obrigada, Preta. A gente está com 1h10 aqui de transmissão. Eu queria passar para vocês fazerem uma última reflexão muito rápida, de 2 minutos cada uma, e que a Preta acabou de fazer já, que é o mundo pós-pandemia. Ela acabou de responder o que eu já ia perguntar. Então, perguntar para vocês, presidenta Dilma, Benedita, Heloísa, como é que vocês veem o Brasil depois da crise? Minha internet está caindo. E a Preta já traz uma visão de estímulo à reflexão, né? Sobre os nossos atos, sobre o que a gente pode fazer para melhorar a desigualdade social e sobre o que a gente está sendo obrigado a fazer agora no isolamento, que isso poderia mudar. Então, pedir realmente dias para cada uma. Se vocês estão mais otimistas, mais pessimistas, e a presidenta Dilma que fala muito de economia, eu gosto muito de ouvir também, de repente, se haverá uma nova ordem econômica. Eu acho que não tem nada garantido, viu, Gisele? Acho que, para a gente ser bem realista, é fundamental que a gente aprenda e que a gente traduza isso, né, em termos sociais, não só pessoas individuais, em termos políticos. Porque o que nós temos de aprender? Nós temos de aprender que um país que não tem rede de proteção de saúde, que destruiu a saúde pública, que expulsou 11 mil médicos daqui, 11 mil médicos urbanos, que destruiu uma parte de todo a que tem farmácia popular, que assegurava que as pessoas que tinham doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e asma, doença respiratória, tivesse acesso a remédios gratuitos. Esse país que não ampliou hospitais, que não ampliou leitos, os últimos a ampliarem leitos fomos nós em 2012, 13, 14, que não tomou providência baseado no fato que esse não é um país que seja um país
uma republiqueta de bananas. É um país que tem uma indústria, que podia estar produzindo respiradores, que podia produzir equipamentos de proteção para seus médicos, seus enfermeiros. Que fez o quê? Um país que produz avião e plataforma tem completa condição, tem um conjunto de trabalhadores industriais com condição de fazer isso. Esse país que se desmontou em nome de uma teoria absurda que o mercado que é o órgão responsável pelo aquilo ser feito num país, esse país agora, nesse processo, tem de perceber que sem Estado, sem um Estado eficiente, sem um Estado que olhe o bem-estar da população e não só a economia, que protege bancos e grandes empresários, mas que protege trabalhadores e que não informalize o trabalho, que não ache que a reação diante de uma crise é tirar direitos, é instituir o trabalho precário, é falar que as pessoas não têm de ter proteção para trabalhar, é deixar que desempregue sem seguro-desemprego. Esse país tem de mudar. Ele não pode repetir esta política que foi feita desde o governo Temer e agora do governo Bolsonaro, que criou o tal do teto do gasto, que cortou os recursos para a educação. Esses recursos para a educação tão essenciais. Quando a Preta Rara estava falando, eu lembro do dia que nós fomos numa formatura e era um conjunto, eu acho que eram umas 6 mulheres negras, pretas, que estavam formando em medicina. E muitas delas eram filhas de empregadas domésticas. Mas o que eu quero dizer não é isso. Elas fizeram depoimentos importantíssimos em termos de depoimentos pessoais. E o que nós vimos foi um explodir de preconceito muito, muito concentrado e reduzido a uma área, mas é esse preconceito que virou ódio, que vira essas políticas que são preconceituosas contra uma coisa que caracteriza o Brasil. Ninguém diz, eu cansei de dizer, agora não é muito conhecido, nós somos o maior país negro, o segundo maior país negro, contando a África. O primeiro é Nigéria, o segundo somos nós. E o primeiro país negro fora da África. Um país que não percebe que o processo Você veja bem, eu nasci em 1947, né? A tal da libertação da escravatura foi em 1888. Aquela foi formal. Em 1930 é que começa o processo pós-Getúlio Vargas de garantia de direitos sociais mínimos. Quando eu nasci, ou seja, 17 anos depois de 2030, toda a ideologia do racismo, toda a prática do racismo, toda a desvalorização do trabalho manual estava ainda implantada no Brasil. A minha geração viveu o processo de conscientização a respeito do que foi, né, a escravidão no Brasil. E ainda hoje, você tem traços da escravidão, não só em como a população negra é tratada, mas como a elite brasileira enxerga o povo. Essa elite olha para o povo brasileiro como se ele fosse uma coisa, porque o escravo era uma coisa, não era uma pessoa. Então, o efeito para a elite brasileira também vai ter de mudar. Por que ela percebe porque o vírus faz isso? Mesmo considerando que ele começa nas classes que têm poder para viajar, nos ricos, e se espalha para os pobres, nenhum rico está livre se tiver pobres contaminados. Este vírus
ele tem uma capacidade vertical, apesar do senhor Bolsonaro ficar falando em verticalização. Vertical é o vírus que passa do pobre para o rico, do rico para a classe média, vai indo. Ninguém terá segurança se não tiver saúde pública. Saúde pública que só o Estado, um Estado de bem-estar social, um Estado que olhe para a população e que dê prioridade a ela. Isso é interessante, porque vale para os países também. Os países ricos não pensem que ficarão seguros se deixarem a mortandade comer solta na África, comer solta aqui na América Latina. Não vai ficar seguro, não. Porque esse vírus ele também tem outra característica, ele é internacional e ele vai exigir cooperação internacional. Então, nós temos de sair dessa pandemia sabendo que depende de nós, que depende da nossa consciência, da nossa capacidade de nos organizar e de não deixar essas coisas absolutamente fajutas que tem no país. Hoje, em pleno momento em que começa a expansão das mortes e da contaminação, ficam discutindo se o Moro fica ou se o Moro sai. Se eles vão se proteger das investigações, eles quem? O presidente e seus filhos vão se proteger das investigações, tirando o diretor-geral da Polícia Federal ou não? Não há no Brasil uma política correta, não há liderança, não há visão, não há compromisso de combate nas duas frentes. Tem uma frente que é sanitária, mas tem outra frente que é uma frente em defesa da sobrevivência econômica e social das pessoas. Ninguém fica em isolamento sem ter dinheiro. A Benedita falou isso, a Preta Rara falou isso, a Luísa Batista falou isso e você falou isso. Nós temos essa consciência. Agora, nós vamos ter de lutar por isso. Nós vamos ter de lutar. Essa questão que está colocada diante de nós, o que fazer depois, ela é muito importante. Tem um economista que falou das ideias zumbis. Sabe o que é uma ideia zumbi? É uma ideia que já morreu, mas continua ameaçando os vivos. Toda política de austeridade que, em nome de uma pretensa austeridade, destrói os direitos dos trabalhadores, nós temos de saber que é uma ideia zumbi, que, de fato, morreu, nós sabemos que morreu, nós vimos morrer, e esse coronavírus enterra, e está assombrando ainda, porque eles ainda falam isso. Ah, não, quando acabar a pandemia, temos de voltar à política de austeridade das reformas. Todo santo dia a mídia tradicional fala isso. Então, nós temos de estar muito atentos às ideias zumbis. Ideia zumbi é essa que acha que trabalhadora doméstica não é trabalhador do mesmo nível. É isso que achavam. É uma visão do trabalho manual que era aquela da escravidão. O trabalho manual não é digno. E aí, óbvio que pega a empregada doméstica, mas pega qualquer trabalhador que seja manual. Eu acredito que um dia vai acabar a empregada doméstica no Brasil. Vocês querem saber quando? Quando nós tivermos um nível de emprego e de qualidade de emprego que permita também que as pessoas tenham oportunidade de trabalho, porque ninguém vai ser empregada doméstica porque quer, é porque não tem outra oportunidade. E, ao mesmo tempo, que tem equipamentos sociais para garantir onde deixar os filhos, como deixar os filhos, e que haja também uma discussão a respeito das relações patriarcais dentro das nossas residências. Então, tem requisitos para isso ocorrer. E nós vamos ter de lutar por eles, que é importante que as trabalhadoras, que aquilo que elas falou quando as 7 se formaram e viraram doutoras, elas disseram isso, a filha da empregada doméstica pode ser doutora. E a mãe da empregada doméstica pode... Aliás,
a empregada doméstica pode não precisar mais para sua filha ser doutora de ser empregada doméstica. É isso. Então, nós temos que chegar um dia a isso, mas vamos ter de saber que precisa de chegar assim. Precisa. Todo mundo pode ter condições, aí depende do social, de como é que você, né, cria essa situação possível. Por isso que tem de dar oportunidade. Por isso que uma das coisas que eu tenho mais orgulho, sabe qual que era? É que 37% dos formandos em 2014 em universidades eram os primeiros de suas famílias a formar como universitários. Então, eu tenho muito orgulho disso. Não é um grande passo, se você olhar, que é necessário que seja muito mais do que 37%. Mas, para quem não tinha nada, é muito importante. Então, eu agradeço muito a oportunidade, mando um beijo para a Benedita e quero dizer que a Benedita tem uma grande responsabilidade. Ela é uma lutadora, ela é responsável pela PEC da doméstica ter ido à frente, mas agora ela é responsável por uma melhoria. O projeto de lei que a Benedita está propondo no Congresso, ele é fundamental. Então, eu continuo chamando ela, para mim, ela é a minha princesa de ébano. Um beijão, Benedita. Um beijo para a Preta Rara e outro beijo para a Luísa Batista. E você, obrigada, presidente. Um grande abraço. Obrigada. Eu acho que a gente espera que o dia que a profissão da empregada doméstica acabe é o dia que as cotas não sejam mais necessárias nas universidades, né? Porque todos terão a mesma oportunidade. Então, a gente espera esse mundo ideal chegar. Que ele é possível, né? A gente está caminhando, ele está distante. Que dá para lutar por ele, né? Sim, exatamente. Não é impossível. Eu preciso encerrar às 6h30, então vocês têm uma missão muito árdua aí de fazer uma fala muito rápida. Imagina, uma fala bem rápida, Benedita e a Luísa, para falar o que vocês pensam aí do mundo pós-pandemia. Rapidinho, uma reflexão sobre como é que vocês estão imaginando aí o Brasil pós-crise do coronavírus. Vou começar com a Benedita. Deputada, está nos ouvindo? Peraí. Acho que o seu microfone está cortado. Eu estou tentando tirar aqui também. O microfone dela está desligado. Estão me ouvindo? Sim, pode falar. Então, ótimo. Primeiro, a nossa preta, que é raríssima, né? Nossa preta, que é raríssima. A Luísa, essa mulher maravilhosa, levando essa luta aí secular, né? A Dilma, que minha presidenta sempre, o que ela disse, a gente não tem muito a acrescentar, apenas agradecer a 247 por estar nos recebendo assim, nesta tarde para a noite, e dizer que o que nós esperamos é que muita coisa vai precisar mudar. A nossa cultura, depois dessa pandemia, vai precisar mudar essa política, vai precisar mudar as relações humanas, porque ela chega no momento em que as pessoas não estão refletindo, mas ela busca uma unidade. Primeiro, uma unidade familiar. Estamos todos em casa, asiladinhos, teremos que conversar uns com os outros, porque o que esse governo tem colocado para nós é só preocupação, é só falta de esperança e de expectativa. Mas nós somos um povo maravilhoso, e se tratando de mulheres, mais ainda, e de empregada doméstica, pelo amor de Deus, né? Vamos realmente bater palmas, porque numa cultura já colocada aí pela Dilma e também que a gente tem no Brasil, essa cultura de uma classe média necessário ter uma trabalhadora doméstica na sua casa, nós precisamos começar a ver essa coisa das relações humanas, mas da relação de trabalho. Porque fazer uma boa comida, lavar uma boa roupa, passar uma boa roupa, tudo isso não é ruim, isso é bom, é uma coisa que todo dia o ser humano tem que fazer. Olha a importância disso. Mas nós precisamos valorizar, né, essas mulheres e esses homens que fazem esse trabalho e que dê a eles o que nós buscamos quando colocamos uma empregada em nossa casa. Tempo.
para que a gente possa estudar, para que a gente possa passear, para que a gente possa estar no meio de nossa família. Depois dessa pandemia, as coisas vão mudar, não por conta desse governo, mas pelo aprendizado que este momento está nos trazendo. Esperamos, né, Bené? Luísa, o que você está achando aí do futuro próximo? Bem, eu estou com uma dificuldade danada aqui na internet. Mas a gente está te ouvindo. A minha internet está fraca, está oscilando. Eu perdi quase toda a fala da Preta Rara, mas eu entendi quando você falou, Gisele, o que é que a gente espera do Brasil pós-pandemia. Exato. A deputada Benedita da Silva, ela já falou bem Luísa, essa questão. Deixa eu só te pedir. O que esperamos? Com certeza... Não. Luísa, deixa eu só te pedir para você ficar um pouco mais distante do celular. Fica um pouquinho mais longe do celular, que a gente está vendo só um pedaço do seu rosto. Está muito próximo. É porque eu estou quase sem som. Ah, tá. Não, mas a gente está te ouvindo. Pode falar um pouquinho mais longe que a gente está te ouvindo. Ah, então tá. Ótimo. Tá ótimo. Isso, ótimo. Esperamos nesse mundo, nesse país, pós-pandemia. Não, ficou baixo mesmo, tem razão. Luísa, não estamos ouvindo. Pode voltar a falar do jeito que estava. Eu que não estou ouvindo. Pode falar mais próximo, porque a gente não está ouvindo. Realmente pois o meu som está ruim, é isso que eu Tá bom. Então, pode voltar do jeito que estava, desculpa. Então, o que nós, Renatada, o que eu espero também, nesse mundo, nesse país pós-pandemia, como a deputada da Silva falou, que é um aprendizado. E o aprendizado é que a gente veja que as pessoas podem ter dinheiro, podem ser brancas, olhos azuis, podem ter posição social, podem ter uma patente altíssima, né, nas Forças Armadas, mas diante desse vírus, eu acho que ele veio para fazer as pessoas refletir e que a gente pode, sim, construir melhor, que a gente pode viver de uma forma mais civilizada, que as relações de trabalho, sejam eles no trabalho doméstico, seja ele em qualquer uma outra categoria, que as relações de trabalho elas precisam ser mais humanizadas, porque o que a Preta Rara, eu ainda consegui ouvir parte do que a Preta Rara falou, foi assim, algo impressionante e é algo que a gente está todos os dias nos sindicatos, ouvindo as companheiras que chegam, são relatos de pessoas, de amigas nossas, de companheiras que chegam, que são xingadas pelos empregadores, que são negras, que são gordas, toda forma de humilhação, de xingação. Então, acho que a economia, como a presidenta Dilma falou, a economia, o governo tem condições, sim, de imprimir dinheiro, e a gente tinha, inclusive, condições de estar fabricando todos os equipamentos necessários para a proteção dos profissionais de saúde. E aí fica importante, e ao invés de investir em quem está desenvolvendo tantos equipamentos, né, para os profissionais de saúde nesse momento, que estão aí adoecidos. Mas, com certeza, após essa quarentena, muita gente vai ter que refletir que a gente pode sim construir melhor, que a gente pode construir um país melhor, que as pessoas podem se respeitar e respeitar aquelas pessoas que têm dinheiro, posição social, patente, pode e deve sim respeitar aquelas pessoas também mais humildes, porque tem aquela cultura do que eu estou pagando, eu posso humilhar, posso xingar. Então, acho que essa quarentena vai sim fazer as pessoas refletir. E a FENATRAP vai continuar essa luta de 80 e tantos anos, 83 anos, que o nosso estado vem de longe, e a gente vai continuar essa luta, contando com o apoio aí da nossa querida Benedita da Silva, que está conosco já há tantos anos. Foi graças a ela que a nossa PEC, graças a ela e a presidenta Dilma, né, que sancionou a PEC. Né? O Congresso aprovou, mas quem sancionou foi a nossa presidenta Dilma. Então, agora a deputada tem também um projeto de lei que é para garantir que a gente
tenha o mínimo, né, de perca de direitos possíveis. E é isso. Agradecer também a oportunidade de estar com essas mulheres maravilhosas, Preta Rara. Meu Deus, fiquei encantada de conhecer. E a presidenta Dilma, né, a primeira vez que eu a vi pessoalmente no Congresso da CUT, em agosto de 2019, lá na Praia Grande. Eu nunca tinha tirado uma foto com ela, foi interessante. Eu cheguei ali e ela saiu me arrastando. Na hora de tirar a foto, eu chorava feito uma louca, mas chorava de emoção. De uma mulher que sofreu tanto, né, na época da ditadura, foi torturada tudo, e quando ela deu. Luísa, seu áudio está ficando cada vez mais distante do país. O que ela fez pela nossa categoria, nós seremos eternamente grata. Um beijo no coração de todas. Obrigada, Luísa. Um beijo no seu coração também, um beijo no coração de todo mundo. Gente, queria agradecer demais, foi fantástica essa conversa aqui, a história da Preta Rara, as análises sempre incríveis da presidenta Dilma, a contribuição da Benedita, da Luísa. Muito obrigada a todas vocês. Espero que o público tenha gostado, tenha recebido bastante informação aí nesse debate, e agradecer o pessoal que trouxe vários superchats aqui, vários apoios, a Silvia Furtado, a Adriane Duarte, César Lino dos Santos, Flávia Mello, a Flávia PB, Lisete Muniz, Vitor Hugo Duarte, Solizier, 2 assinantes que chegaram aqui, Floco e Bárbara Lula Monteiro. Agradecer a todo mundo, não vou conseguir ler todos os comentários, preciso realmente encerrar, tem um programa começando agora com o Sérgio Amadeu, que é o Léo ao Quadrado, o Atucho e o Sérgio Amadeu, então vocês ficam aí na programação, e obrigada a todo mundo, gente. Valeu, um abraço. Gratidão, um abraço.